Um fato que justifica o título A Curiosidade é exatamente a curiosidade que está presente em muitos momentos dessa leitura. A curiosidade das pessoas em relação ao personagem, que aconteceu alguma coisa com eles, daqui a pouco a gente vai revelar. A curiosidade das pessoas acerca do personagem, inclusive. A curiosidade das pessoas que foi responsável pela nossa evolução. A curiosidade que foi responsável pelo fato que aconteceu aqui. A curiosidade, no geral, ela foi ressaltada em muitos momentos desse livro. Acho que de todos os pontos de vista, se for pensar. Acerca da religião, acerca dos mistérios que nos cercam em relação a tudo. Então, até do próprio repórter. Era super curioso, só que sim, em prol dele nem mais era. Então vamos falar um pouco sobre esse livro, porque eu sei que vocês estão curiosos para saber sobre o que fala esse livro, senão você não teria pesquisado por ele ou não teria chegado até esse vídeo, seja clicando, seja... enfim. E fica até o final, porque esse bate-papo vai ser muito bom, tem muita coisa legal pra gente ver. Esse livro foi publicado pela Veres Editora, escrito pelo Steve Kiernan. Foi o primeiro livro que eu li dele. Eu até vou procurar depois se tem mais livros escritos por esse autor, porque se tiver livros tão bons como esse... Uma leitura realmente muito complexa, né? No geral, o livro ele aborda todas as vertentes possíveis no cenário que o autor criou, embasadas com ciência e embasadas com possibilidades realmente bem... estudadas, porque ele considerou todas as possibilidades na hora de traçar o que seriam todos os pontos de vista, e apesar de ser um livro curto, não é um livro longo, eu não considero um livro longo, quase 400 páginas, mas pelo tema abordado e pela complexidade que foi escrito esse livro, eu acho que foi muito bem escrito e ele não deixou nenhuma ponta solta, que eu me lembro, que eu também leu, ou o final talvez vocês considerem ponta solta, mas eu acho que o autor fez esse final proposital. Essa capa diz muito sobre o final. Diz, e apesar de que, vamos dizer, a gente já sabemos o final que vai acontecer. Sim. Né? Eles só usam pro gelo. A capa é sugestiva. A capa é sugestiva. A capa é o final do livro. Bom, então vamos falar sobre a história desse livro aqui. Já que eu não deixei ele falar no vídeo de lidos, meu filho, vai! O vídeo é todo seu, fale. Muito obrigado. Acho que a gente já conheceu o juiz Jeremy Wise, mas você não vai conhecer no começo da história, você vai conhecer ele mais pra frente, depois de um incidente que vai acontecer. A princípio a gente conhece a doutora Kate Philo, assim como outros personagens. Fala de novo, peraí, vou tirar o som. Por favor, tira o som desse negócio. A princípio a gente vai conhecer a doutora Kate Philo, assim como outros personagens que daqui a pouco eu vou citar pra vocês. A doutora Kate Philo, ela faz parte de um projeto revolucionário, bem revolucionário, de criogenia. Eu tô lendo aqui. Sim, o processo ele é de criogenia, mas a finalidade é outra, né? A finalidade é reviver pessoas. Na verdade, criogenia é isso. Pai! Então, né, vamos lá. Eles estão procurando organismos vivos, na verdade, algum organismo maior do que eles já estavam usando nos seus experimentos anteriores. No Ártico, ela está num navio com um repórter e com outros cientistas. E qual que é a finalidade de... reviver. Simplesmente reviver. Isso é possível? No livro é. Então o autor criou uma base científica para isso. Ele deu a justificativa de como seria possível fazer os humanos reviverem a partir da criogenia. E ele justifica por que não é possível fazer esse processo com as tecnologias da época, que é 1860, se eu não me engano, 1906, se não me engano. Eu estou confundindo aí as duas datas, é 1906, isso mesmo. Por trás da doutora Philo, que na verdade não é o protagonista dessa história, porque, assim, protagonista no sentido de responsável pelo projeto. Isso, a Glaucia entendeu bem o que eu quis dizer. Uhum. E aí o Dr. Elasto Carteixa, uma coisa assim, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele. E ele é um saco, mano, personagem egocêntrico, personagem mais chato. Enfim. Aquele que tem o rei na barriga, que acha que sabe de tudo. Imagina aquele cientista chato pra caramba. E ele realmente é capaz de fazer muita coisa, que é o que ele faz. Mas não precisa ser ignorante de que ele é estúpido. Sim, você falou tudo. E nessa expedição que eles estão fazendo no Ártico, eles encontram um organismo, no caso um organismo enorme num bloco de gelo. Eu fiz uma consideração errada, na verdade, que eles procuram organismos vivos, né? Mas na verdade organismos mortos que têm a possibilidade de ser revivido, né? Na verdade, eu teve um equívoco aí. Na verdade, eles procuram organismos. Tá corrigido. Eles estão assistindo até agora, então entendeu. E eles encontram um organismo muito maior, muito diferente do que eles esperavam encontrar. Eles encontram um espécime do Homo sapiens. Isso, né? Só que antes de descongelar, eles falam, nossa, será que é urso? Que raio que é isso? Porque é muito grande, né? Um bloco enorme. Eles acham que é alguma espécie, enfim, algum bicho muito grande. E como que eles fazem isso? Como que eles descobrem nessa geleira que teria um lugar? Como que eles vão exatamente onde tem esse espécime? Bom, tem um cientista da NASA lá e ele desenvolveu uma máquina para poder encontrar carbono. Qual que é a base do nosso corpo? Carbono.
Nós somos carbono puro. Então... CH. Então tá explicado. Eu nem ia explicar, mas expliquei já pra vocês ficar fácil. Já de vocês ficar... Nossa, inteligente a ideia do autor. Eles só descobrem que se trata de um ser humano, né? Quando eles começam a descongelar e falam, não, mas isso é uma mão, isso é um pé. Enfim. Isso é uma bota! E o ser que eles encontraram é o Jeremy Rice. E esse Jeremy Rice, ele viveu 100 anos atrás e ele era um juiz. E como que esse juiz foi parar no Ártico? Então tem uma explicação, tem tudo que vocês vão saber quando vocês lerem. Não vamos entrar muito detalhe. Como que esse homem foi parar lá? E aí começa o processo de reviver esse personagem. A gente sabe que ele vai ser revivido porque a ideia do livro, a sinopse do livro é isso. Então, você sabe que ele vai passar por esse processo de descongelamento e ele vai voltar à vida. E quais serão os pontos que serão levantados a partir desse momento que ele voltar à vida? Antes de qualquer coisa, a gente tem que ressaltar que o autor ele se embasou em muitos pontos filosóficos, científicos, religiosos para poder escrever esse livro. Porque quais seriam os problemas religiosos que viriam a partir desse momento que descobrisse esse corpo? As pessoas estariam preparadas para poder viver uma ressurreição? O argumento que é usado em muitos momentos é que só Jesus poderia ser revivido. Lá, Jesus reviveu Lázaro. De acordo com os protestos, o ser humano estava querendo se tornar Deus. Eles estavam querendo fazer uma coisa que só Deus tinha o poder, que era reviver pessoas, né? Que já estavam mortas. De acordo com complicado, né? livro. Porque você sabe que o argumento que eu usaria, e na verdade eu sou a favor da ciência, eu sou a favor da ciência, tá? Por favor. Num momento como esse, você não pode pegar e usar esses argumentos, não são argumentos válidos. Não, eu concordo. Gente, se fosse possível reviver hoje em dia, sei lá, imagine quantas pessoas, principalmente familiares, vocês não gostariam de ver reviver de Na verdade, forma seria uma situação à parte. Né? Não seria assim, mas imaginem as possibilidades, o avanço da ciência, o que possibilitaria com essas descobertas. Também tem os ideais políticos. Com certeza, sempre que há uma possibilidade de você demonstrar poder, a política está envolvida. E tem a parte ética, né, juntamente com a científica, em que o Jeremias é usado somente como uma cobaia. Principalmente o cientista Erastus, que o Miquel falou, né? Ele vê o Jeremias como um ratinho de laboratório, não tá nem aí pros sentimentos dele. Propriedade do laboratório. Isso. E a Kate Philo é a única que enxerga ele como humano. Vamos lá, um ponto interessante que a gente está comentando aqui agora sobre os protestos religiosos, né, acerca disso. E convenhamos, né, que em alguns momentos da história humana a religião acabou atrapalhando o progresso em muitos sentidos. No sentido da medicina, aí não adianta falar como foi que foi. Todo mundo sabe, todo mundo conhece as implicações que teve a religião nesse sentido. Você não poderia abrir um corpo humano que você estaria profanando, e isso, de certa forma, atrapalhou o progresso. Talvez a gente estivesse muito à frente hoje se tivesse conhecimento de como funcionava o corpo humano por parte dos médicos. E eu tô ressaltando aqui a questão da religião porque eu achei muito legal a forma como o autor construiu isso daí. Porque, veja bem, ele colocou aquele personagem, Elas Clark, que era o cientista, muito, mas muito enfático contra isso, contra todos os protestos dele. Inclusive no protesto que houve a partir do momento que eles descobriram que era humano. Qual que foi o nome do projeto? Não lembro. Lázaro. É verdade, esqueci, faz um tempinho. Então foi uma afronta para as pessoas que estavam lá e acabou que ferveu. As pessoas, elas ficaram bravas, elas não gostaram e, né, teve uma repercussão muito grande depois a partir disso. E a partir disso, como eu falando, eu repitonho aqui, surgiram muitos aproveitadores. Várias pessoas declarando que era parente do Jeremias. Na cabeça do Jeremias, até antes dele dormir, na cabeça dele, ele tinha uma família e tinha um filho, uma filha. Do nada ele acorda e... Tá com mais de 100 anos, né? Um mundo novo, totalmente avançado. Cadê minha família? Cadê minha vida? E as pessoas sabendo disso, que ele tá à procura da família dele, aparece, né? Um monte de... E foi muito legal a forma como o autor pegou, se colocou na cabeça do personagem, né, nos sentimentos do personagem, conseguiu fazer uma reação que eu acho que foi muito próximo do que uma pessoa realmente teria, né, numa situação como essa, e colocou todas as implicações que teriam essa caçada a respeito dele. Mas ele vai encontrar algum parente vivo, algum descendente? Vocês vão ter que ler pra saber. O fato é o que não poderia acontecer, aconteceu. A pessoa que estava envolvida com o trabalho, que é a doutora Philo, ela acabou tendo uma motivação e envolvimento emocional com a cobaia. Mas eu acho que até eu teria uma certa empatia por ele. No meu caso, no caso ela foi vivimento amoroso, mas eu lendo a história, gente, eu queria muita empatia pelo personagem. Ele era um homem incrível, pelo menos pelo que foi relatado aqui, né? Um homem do século passado, cheio de princípios morais e éticos anteriores, e talvez esse era o ideal de pessoa que a doutora Philo estivesse procurando. Então, quando ela percebeu tudo... Vamos lá, tem um problema, porque não poderia ser simplesmente isso, né? Todo o processo, todo o procedimento científico acaba tendo alguns detalhes. Gente, é um livro de ficção e tal, e você, eu não acho que seria tão simples assim, né? Você teria aquele ápice, teria que ter alguma
problemático poder dar aquele ápice na história e vocês só vão saber se vocês lerem. Isso. Vai reviver ele, tá tudo belo e formoso? Não. Né? O corpo dele ficou congelado por mais de 100 anos. Os músculos ficou sem serem trabalhados, sem receber alimento. Então o corpo dele teria que batalhar um pouco para se manter vivo diariamente. Vocês sabem que sempre quando tem alguns experimentos, talvez o primeiro projeto seja um projeto falho. Então vocês vão ter que poder saber o que aconteceu com Jeremy Rice. Exatamente. Não tem como vocês não gostar desse personagem. E vai ter alguns momentos divertidos, porque o Jeremias vai sair pro mundo pra conhecer o mundo novo que ele não conhecia. É como se fizesse uma viagem no tempo. Exatamente. Aí ele vai num jogo de futebol, se não me engano, futebol americano. Aí ele vai reconhecer a música lá e falar, nossa, mas como você reconhece? Tava congelado, a Kate fala pra ele. Enfim, vai ter alguns momentos divertidos, mas esse livro é um misto de emoções. Um ponto interessante agora, vamos para nossa opinião, porque já falamos demais da história desse livro, é a forma com que ele foi narrado. A gente tem aqui narrado o ponto de vista de cada personagem. E o do Dr. Erastus Cartage, ele ia narrar de uma forma diferente, porque é narrado em segunda pessoa. No começo eu fiquei até meio confusa, mas a gente tá acostumado a ler livros relatados em segunda pessoa, mas logo a gente entra no jeito. Então, e por que foi relatado em segunda pessoa? Eu tenho uma sugestão e eu acho que foi por isso que o autor desenvolveu daquela forma, que na verdade está ligado justamente com uma forma que você vê o personagem do Erastus Cartage no final do livro. Então eu acredito que foi por isso que o autor fez a determinação de narrar a história dele em segunda pessoa. E quando vocês lerem, se vocês leu, vocês podem discutir isso aqui comigo aqui no vídeo, tá? Eu quero conversar com vocês sobre isso. Eu acho que é plausível a comparação. E o livro ele é repleto de teorias a respeito do processo de criogenia. Então, assim, é um livro assim, muito rico, não só nesse sentido, eu acho que é um livro muito rico em vários aspectos, na forma como que o autor escreveu. A escrita dele é bem complexa, bem embasada, é uma escrita até um pouco demorada se você for colocar na ponta do papel. Mas eu não achei que é arrastada, não. Os capítulos são curtos, mas eu achei que, por mais que ele é contado de forma explicativa na parte científica, mas ele contou de uma forma que a gente entendesse. Sim. Só pra finalizar, a gente esqueceu de falar um personagem. A gente não liga muito porque ele é outro chato, mas ele aparece bastante, que eu esqueci o nome dele, mas ele é um repórter. Detalhe, o autor conseguiu construir cada personagem com características particulares. Muito evidentes. Que você vai amar e vai odiar e você fala, nossa, bem humanos mesmo. Ele é um personagem que ele é muito, mas muito escroto, aproveitador, folgado. E como ele é leigo na parte científica, então eu acho que o autor pegou ele pra poder sanar e ajudar a gente na leitura. Porque quando ele tava lá no processo de descongelar o homem lá, o Jeremias, então ele acabava perguntando as coisas, mesmo as dúvidas que a gente tem durante a leitura, então explicava. Então a leitura se tornou fácil. Sim. Eu não achei arrastado. Não vejo motivo pra poder os cientistas ficar explicando pra eles mesmos qual é o processo. Então a gente tem um leigo lá. Da mesma forma existe o Dr. Cartage lá, o Erastus Cartage, que ele explica de uma certa forma, que ele deixa bem evidente assim um lado talvez mais científico. Ele lembra um pouco, só que o Cartage ainda é um pouco pior, o cientista do Algernon. Sim. Só que o cientista do Algernon, a gente sabe que ele tem ele é bem trabalhado, no final ele meio que abre os olhos, agora o Cartage não. Né? Eu acho que, eu não sei se é perfil de cientista, aquela sede por cada vez mais informações, por cada vez mais poder, né? Mas... Só que alguns não se corrompem mediante a ética. Exatamente, alguns não se corrompem, mas... É isso, gente, essa é a leitura de hoje. Foi a indicação da Glaucia, eu li por indicação dela. E parabéns, Glaucia, você está realmente superando as indicações ultimamente. Eu imaginei que ele ia gostar, gente. É um livro que eu li assim, eu não encontrei falha. Eu falei, não é possível. Se o Miquel encontrar, vai ser poucas. Tô aprendendo até com ele sobre isso. O Miquel não gosta de ser construída uma história e, tipo assim, ser jogada. Ó, ressuscitou o cara, mas como que ele foi ressuscitado? Tudo bem, entendo que às vezes não é o intuito do autor pegar e ficar se desenvolvendo aquilo lá, só que aí junta outros detalhes que tornam a história fraca, que você aí você fala assim, mano, desisto disso. E ele levantou tantos debates que você fala, meu Deus, mas que livro caprichado, que livro bem pensado, na verdade, né? E esse livro aqui, ele não é caro, viu? Eu paguei baratinho numa promoção do Submarino e ele não tá caro na Amazon, pelo menos assim, quando eu tenho visto as últimas vezes, eu até divulguei no Instagram, ele não é caro. Se vocês quiserem, gente... Ficou curioso? Deu curiosidade? Compra curiosidade. Compra curiosidade pelo nosso link de curioso. Isso. E eu quero conversar com vocês aqui embaixo, o que vocês acharam, se vocês ficaram curiosos com essa premissa. Tem livro que tem ciência, tem romance, tem mistério, então tem vários elementos pra todos os gostos. Acho que vocês vão gostar. E não é arrastado, confia em mim, confia no Miquel, tá? Vou deixar nas redes sociais pra vocês não seguirem lá.
Vou deixar nossas redes sociais pra vocês nos seguirem por lá. E aguardo vocês pra conversar aqui embaixo, gente. Vamos bater esse papo, porque esse é um dos melhores livros que nós já lemos. Os dois indicam, viu? Sabe quando os dois indicam? Porque o negócio... É bom! É bom, sabe? Nem sempre que a gente concorda num livro só. 100%? 100%, né? Isso daí. Favoritado, né? Favoritado. Tá? Vamos conversar e até mais.